Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa segunda aula. Meu nome é Karine Rodrigues Dias, sou mestre em História Social e vou dar continuidade à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, do curso de Pós-Graduação Gestão em Saúde. Nessa segunda aula, conheceremos as etapas para a construção do artigo científico. Para a elaboração do artigo científico, vocês terão o suporte do professor orientador para direcionar vocês durante o período da escrita. Vocês podem estar entrando em contato com ele pelo AVA para tirar suas dúvidas na sala de TCC. Então, vamos ver o que será abordado nesta aula? Abordaremos nesta aula os elementos estruturais do artigo científico e suas regras de formatação. As etapas para a produção da redação do artigo científico como trabalho de conclusão de curso. Então, aquele todo o rigor, cientificidade na escrita do artigo científico. E como vocês serão avaliados? Vocês serão avaliados em 3 momentos. O primeiro consiste na atividade avaliativa, que é a entrega do projeto de pesquisa, que vale 30 pontos. No segundo momento, é a escrita do artigo científico, que vale justamente 40 pontos. E, por fim, a defesa, a apresentação do artigo em formato de banner, a apresentação oral de vocês, que vai ocorrer no seminário de conclusão de curso, no valor de 30 pontos. Então, nós temos o total de 100 pontos distribuídos em 3 momentos. Primeiro, atividade avaliativa, que é a construção do projeto. O segundo, a redação do artigo. E, por fim, a apresentação do artigo. A forma de avaliação. Novamente, eu chamo a atenção de vocês que a avaliação do projeto será feita pelo tutor presencial, a avaliação da escrita do artigo será feita pelo professor orientador e a apresentação suas oral do banner será feita por banca examinadora, justamente durante o seminário de apresentação do trabalho de vocês. Um momento importante é vocês ficarem de olho no cronograma para o segundo momento da nossa disciplina, que é justamente o momento de elaboração do artigo científico. Então, vocês, num primeiro momento, vocês se concentraram na produção do projeto no mês de agosto e, em setembro, vocês já iniciam a escrita do artigo científico. Então, a partir de 1º de setembro a 15 de setembro, vocês iniciarão a elaboração do artigo científico. Lembrando que o artigo deve ter, no mínimo, de 15 a 20 páginas no máximo. Entre os dias 16 e 17 de setembro, vocês já vão entregar a primeira versão da primeira parte, do artigo científico, juntamente com o suporte do orientador de vocês. No dia 2 de outubro, vocês já entregarão de fato a versão final do artigo científico. Essa versão final será avaliada pelo professor orientador no valor de 40 pontos. Entre 6 a 10 de outubro, teremos a preparação do pôster que vocês irão apresentar no seminário. No dia 11 de outubro, vocês farão a postagem do banner. Entre os dias 15 a 17, haverá a confecção para a impressão, vocês ficarão destinados à confecção deste banner. E entre os dias 19 a 20 de outubro, será o encontro presencial de encerramento do curso de vocês, no qual vocês farão a defesa do TCC a partir da apresentação oral dos artigos por meio do recurso pôster. O artigo, eu estou falando aqui que inicia a fase de construção dele em setembro, mas vocês já poderão, desde o mês de agosto, entrar em contato com o orientador de vocês para a elaboração, iniciar também a elaboração de fato do artigo científico. E lembrando, não adianta chegar no final, apresentar o artigo sem ter feito o projeto. Então, vocês têm que entregar no mês de agosto para a disciplina de TCC o projeto de pesquisa para depois fazer a escrita do artigo e entregar. Não tem como entregar o artigo sem ter feito o projeto de pesquisa.
Eu vou passar para vocês algumas recomendações e orientações que considero importantes. Então, pelo cronograma, vocês percebem que a partir do mês de setembro e até outubro, vocês irão trabalhar na elaboração do artigo científico e produção do banner para apresentação juntamente com seu professor orientador. Então, agora a gente vai focar em algumas orientações que é importante para quando vocês estiverem nesse momento de elaboração do artigo científico. O TCC, ele deve ser feito individualmente, então não tem como fazer em dupla, não tem como ter o colega ao lado para a escrita do artigo científico neste momento. E ele deve ser uma proposta inédita. Não adianta você já ter apresentado algum trabalho de pesquisa, ter feito algum artigo, publicado em uma revista, ter apresentado em outra instituição, porque vocês terão que fazer um novo trabalho dentro do tema de gestão em saúde para a instituição que vocês agora estão matriculados. Não serão aceitos artigos construídos em outras disciplinas de curso de graduação, pós-graduação e que contenham trechos retirados na íntegra de outros trabalhos ou que contenham plágio. Nesses casos, o aluno será reprovado e é obrigatória a entrega do projeto e do artigo científico. O artigo que não for precedido de um projeto, ele não será avaliado. Então, tem que entregar o projeto para poder ter a avaliação do artigo de vocês. O artigo, ele tem uma estrutura, de certa forma, que ela é simples. Por quê? Vocês já iniciaram o campo de pesquisa, o caminho de pesquisa no projeto. Então, agora é o momento de discutir os resultados desse plano de ação que vocês confeccionaram, elaboraram no projeto. Então, o que toda pesquisa deve ter, em geral? A introdução. Então, na introdução do artigo, vocês vão apresentar o tema, a justificativa, o objeto da pesquisa. No desenvolvimento, vocês vão colocar o fundamento teórico, as discussões, o embasamento, a questão da metodologia, qual foi a metodologia que vocês buscaram utilizar, a explicação e discussão dos resultados de sua pesquisa, qual o caminho, o que você encontrou ao utilizar tal método para pesquisar um assunto. Na conclusão, vocês colocam a síntese do trabalho de vocês e, por fim, a referência, que foi todo o material que vocês utilizaram para a elaboração do artigo de vocês. E o que é um artigo científico? O artigo científico, ele é um texto com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados das diversas áreas do conhecimento. Então, o artigo, ele busca o quê? Discutir ideias, apresentar qual foi o melhor método, o caminho adequado para realizar aquela discussão. Então, este é o conceito dado por Lakatos e Marconi para definir o que é um artigo científico. E os elementos estruturais de um artigo. Todo artigo ele tem os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Os elementos pré-textuais são justamente o título e subtítulo, o nome do autor orientador, o resumo na língua do artigo. No nosso caso, não vai exigir de vocês o resumo em língua estrangeira, vai ser somente em português. As palavras-chave também será apenas em português, não vai exigir em língua estrangeira. Os elementos textuais, que é a base, o cerne da pesquisa em um artigo, é justamente a introdução, a revisão de literatura, a metodologia, os resultados de discussão dos autores e as considerações finais, que é justamente a conclusão. E os pós-textuais, que são as notas explicativas. Isso é opcional caso o acadêmico vê que há necessidade de colocar alguma nota, fica a critério dele colocar ou não. As referências é obrigatório, todo trabalho acadêmico tem que colocar a referência nas normas da BNT. O glossário, ele é opcional, o apêndice também opcional, anexo opcional e os agradecimentos também é opcional. Não vai exigir de vocês, somente estes em negritos, que é a base do artigo, é o que vai precisar, é o cerne da pesquisa. Desta forma, então, vamos conhecer o que se pede para cada etapa desses elementos na hora de escrever um artigo.
A estrutura textual do artigo deverá contemplar obrigatoriamente. Então, vocês viram lá os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Então, agora a gente vai focar nesses elementos textuais que são obrigatórios, mas que se deve ter no nosso artigo. Então, o nosso artigo, ele já vai ser redigido, formatado, para vocês poderem publicar em uma revista. Então, não vai exigir de você a construção de capas, folha de rosto, então de uma forma bem simplificada. E o modelo vai estar postado também na sala de TCC. É só vocês ir desenvolvendo cada item que é obrigatório dentro do artigo científico. Pois bem, todo artigo deve ter o título e o subtítulo, ele deve estar presente na página, né, de abertura deste artigo. Então, vocês vão encontrar o modelo lá que já vai exigir isso de vocês. Tem que ter o nome do autor, juntamente com o do orientador. Vocês vão apresentar abaixo do título do artigo, acompanhado de um breve currículo, que é falando a formação de vocês. E também colocar o endereço eletrônico, o e-mail de vocês. No caso, o resumo, que vai ser exigido em português, não vai pedir em língua estrangeira, que é um pequeno texto, né, que destaca os principais pontos do trabalho, que não deve ultrapassar 250 palavras, seguido logo abaixo das palavras representativas do conteúdo de trabalho, isto é, as palavras-chave, que deve ser justamente entre 3 a 5 palavras. Nós temos as palavras-chave abaixo do resumo, que, como eu falei, tem que ser no mínimo 3 a 5, que devem vir separadas entre pontos. Aqui nós temos a primeira página de um artigo. Então, segue aquela estrutura que eu mencionei para vocês. Não vai exigir uma capa, nem folha de rosto. Precisa de quê? Do título. Aqui nós temos o nome do autor, o asterisco, né, que logo aqui abaixo, na nota de rodapé, vai ter seu pequeno currículo. Aqui fala, professor doutor da Faculdade de História do Centro de Ciências Humanas e Sociais da PUC Campinas. Logo após esse pequeno currículo, coloca o e-mail informando. Abaixo do nome, coloca-se o resumo, que é a explicação, né, um pequeno resumo do que se trata o artigo. Vem as palavras-chave, no mínimo 3, no máximo 5. Aqui se pediu o resumo em língua estrangeira. No nosso caso, não é obrigatório e não vai pedir isso de vocês. E aí você já começa a desenvolver a introdução do seu artigo. Então, esta aqui é a primeira página do artigo, que já vem desenvolver um pouco da sua estrutura. Então, dando continuidade aos elementos obrigatórios para a confecção do artigo científico. Temos, após vocês colocarem o resumo, as palavras-chave, já começamos com a introdução, que é a parte inicial do artigo, que inclui a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema tratado. E o mais importante se lembrar que neste momento não se faz uso de citação na introdução. Por quê? Porque você vai apresentar seu tema, por que você escolheu ele, quais são os objetivos, o que você pretende com a sua pesquisa. Após fazer a introdução, você já faz a revisão da literatura, que é justamente a fundamentação teórica sobre o tema e o problema da pesquisa, discutir o que os autores falam sobre o meu tema de pesquisa, como os autores abordam as questões que eu busco estudar em meu artigo. Ao fazer isso, você já pode desenvolver a metodologia, que é justamente colocar quais são as etapas que você escolheu para desenvolver seu trabalho. Qual foi o tipo de pesquisa? Eu chamo a atenção de vocês assim, que pelo espaço de tempo que vocês terão para elaborar o artigo científico, nós aconselhamos vocês fazerem trabalhos pautados na revisão de literatura. Por quê? Nós temos de setembro
a outubro para a elaboração do artigo. E pesquisas que envolvem justamente questionário, entrevista, pesquisas de campo, teriam que passar pelo Conselho de Ética e talvez não teria tempo suficiente para ser aprovado, de certa forma, por este Comitê de Ética. Então, assim, aconselhamos vocês a fazer trabalhos voltados na área da revisão de literatura, é claro, utilizando o máximo de fontes, como gráficos, pesquisas que vocês vão encontrar também, talvez em censos, estatísticas, revistas, podem ser utilizados como base para a pesquisa de vocês, para não correr o fato de vocês fazerem uma entrevista, um estudo de campo, e não poder ser utilizado no trabalho de vocês, porque precisa, de certa forma, de uma autorização. Isso na questão da metodologia. Temos também os resultados e discussão, que é justamente o momento que você vai discutir a partir do embasamento teórico que vocês têm dos autores, os resultados que vocês encontraram durante os métodos de pesquisa utilizados. Então, é o momento de discutir, destacar os resultados alcançados com a pesquisa, explicar os aspectos que considero importantes sobre os resultados alcançados e apresentar interpretações sobre os resultados. E, por fim, nós temos as considerações finais do artigo, que é justamente a parte final, no qual você vai apresentar as conclusões que se corresponderam ao objetivo do que você pretendeu ao realizar a sua pesquisa. E não esquecer de citar todas as obras utilizadas para a realização do trabalho dentro das normas da ABNT. Isso é fundamental, porque tem uma formatação específica para essas referências. Então, vamos ao exemplo de referências no final do artigo. As referências, elas devem seguir a seguinte formatação. Elas devem vir em ordem alfabética, com fonte Times New Roman, tamanho 12, o texto sempre alinhado à esquerda e espaço entre linhas simples. Então, nós temos aqui ordem alfabética com sobrenome dos autores, seguindo a padronização, fonte Times Roman, tamanho 12, texto alinhado à esquerda. Essa que é o ideal para a padronização de referências no final do texto do artigo. Sobre a formatação geral do artigo. O artigo deve ter no mínimo 15 páginas e no máximo 20 páginas não numeradas. Os trabalhos deverão estar em língua portuguesa e ser digitados em página A4. O formato é o Word que vocês devem fazer o artigo. A fonte Times New Roman, tamanho 12. O espaçamento, 1,5 entre linhas, o parágrafo de 1,5 centímetro em relação à margem esquerda. O texto deve estar justificado. A medida das margens da página deve ser de 2,5 centímetro para cada lado e deverão ser contempladas as normas gramaticais vigentes e rigorosamente observadas as normas técnicas da ABNT, que foi o que a gente falou, tanto na videoaula número 1, de citação direta, citação indireta, as normas que deve contemplar o artigo, que é ter a introdução, o tema de pesquisa, os objetivos, a metodologia, tudo isso que a gente já viu de forma detalhada das normas da BNT. E agora a gente vai ver algumas orientações gerais sobre o TCC de vocês. O artigo elaborado por vocês, ele será apresentado no seminário de defesa, que será realizado entre os dias 19 e 20 de outubro, nos respectivos polos de apoio presencial. A banca, ela será formada por 3 avaliadores, orientador, o tutor presencial e um professor convidado. A banca de defesa é a forma acadêmica de publicação do TCC, que consiste justamente numa breve apresentação, resumo do artigo científico, por meio de uma apresentação, resumo do artigo, que deve ser bem clara e convincente pelo
acadêmico. A apresentação, exposição será por meio do recurso de banner que vocês irão confeccionar. A apresentação será individual e serão 15 minutos para a apresentação oral do banner e 15 minutos para a arguição. Nós temos aqui o modelo de banner, este modelo também vai estar na sala virtual. O modelo de banner já vai estar nesta estrutura que vocês estão vendo, que vai pedir justamente um pequeno resumo do seu trabalho, uma introdução, os objetivos de sua pesquisa, materiais e métodos, que é a metodologia, os resultados e discussão que você faz na escrita do seu artigo, as considerações finais. No caso de quem utilizar gráficos, fotografias, terão um espaço destinados. A pessoa poderá colocar as referências, né? Deve colocar as referências. E caso alguém desejar colocar um agradecimento, tem uma seção especial. Aqui foi justamente as normas da ABNT que eu utilizei para elaborar tanto a videoaula número 1 como a videoaula número 2, que é justamente sobre as questões de apresentação, da estrutura do trabalho acadêmico, como deve ser dividido as seções do artigo científico, o resumo, a apresentação, as citações, como deve vir no corpo do texto e como deve ser a apresentação de trabalhos acadêmicos. Tudo isso foi trabalhado, tanto na videoaula número 1 e na aula vídeo 2, e você vai ter também disponível na sala virtual, e vocês também podem consultar esses documentos, né, quando desejar. Todo este material relacionado às normas, orientações para escrita, o modelo do artigo científico, o modelo do banner, estarão disponíveis em nossa sala virtual. Lembrando que a nossa atividade avaliativa é o projeto de pesquisas que vai ser construído durante o mês de agosto, no valor de 30 pontos, e no segundo momento vai ser o momento de escrever o artigo científico juntamente com seus orientadores e fazer a postagem no AVA e, no final, concluir com a apresentação em forma de banner. Então, o que eu sugiro? Organize o tempo de vocês, fiquem atentos ao cronograma. Como eu já falei no início, vocês já fizeram um TCC, vocês já sabem qual é o caminho, essas regras, a exposição das normas, tudo vocês já conhecem, e na sala virtual vai ter todos os modelos, o passo a passo, somente para vocês desenvolver a ideia, a escrita, tanto do projeto como do artigo científico. Então eu agradeço a atenção de vocês, tenho certeza que vocês realizarão um bom trabalho, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pela sala virtual. Muito obrigada e até a próxima aula.